Boa noite, muito obrigada. Hoje essa live vai ser incrível com a incrível Cris Stephanie. Já falei aqui com ela pelo WhatsApp, nós estamos falando pelo WhatsApp, agora vamos falar aqui pelo pelo Insta. Bem, uma live especial, porque hoje é um dia especial na cidade de Campo Grande, que nós conseguimos aprovar a criação do Conselho LGBTQIAPN+, aqui de Campo Grande. E isso tem muito a ver com a Cris Stephanie. Então, a Cris trouxe esses dias na rede social dela e que eu achei que é muito importante a gente falar, né? Uma coisa de divisão aí do movimento LGBT, enfim, né? Olha como é que a Cris é querida, já entrou um monte de gente aqui. Cris, eu te chamei, minha amiga. É no seu perfil pessoal mesmo ou você tem um outro perfil mais importante para a gente? Entra aí. Gente, eu sou muito amiga da Cris Stephanie, tá? Acho que essa live nem vale, porque live entre amigas vale. Gente, eu amo ela. Já vou dizer tudinho para vocês. Tem gente que fica brava com ela, mas eu, particularmente, nunca fiquei brava com a Cris, porque a gente é amiga, você tá entendendo? E eu sou amiga dela porque a conheci na luta, nessa luta em favor dos direitos humanos das pessoas LGBT, contra o racismo e tal. E a partir de que a conheci, ainda conheci como uma militante do PT na época, e sempre admirei. Cris, querida, entra aqui na nossa live. Gente, tem o Klaus querendo entrar. Klaus, mas a gente não combinou, então eu tenho que esperar a Cris, que ela que é a convidada. Mas depois posso chamar você, se você quiser. Cris, estou te chamando aí, minha querida. Entra aí. Então, como eu estava falando, Campo Grande, depois de uma década, depois de muita luta, inclusive é isso que a Cris vai contar aqui para a gente também, depois de muita gente envolvida, de muita coisa, nós conseguimos criar. Ah, é a Zônia. Zônia, querida, eu não vou colocar você aqui agora, porque nós estamos esperando a Cris Stephanie, essa liderança travesti, transexual, das pessoas LGBTQIAPN+, essa defensora dos direitos humanos, enfim, que ela está convidada para vir falar na nossa live hoje sobre várias coisas. Ela ia falar mais especificamente sobre uma denúncia que ela trouxe sobre uma divisão no movimento LGBT, mas hoje também foi o dia que a Câmara de Campo Grande aprovou a criação do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas LGBT aqui em Campo Grande para formular políticas, uma lei que ficou bacanérrima, não está conseguindo entrar. O que, que foi, amiga? E aí a Cris tem muito a ver com isso, porque ela foi uma das precursoras nessa construção no movimento social, mas a Cris, ela, o texto legislativo que nós aprovamos hoje tem uma participação muito direta dela, né? Porque ela está na Prefeitura de Campo Grande, numa atribuição de construção dessas políticas LGBT que ia mais para as pessoas, né, LGBT. E aí nós sabemos o quanto a Cris foi construtora por dentro, né, da prefeitura, das estruturas da prefeitura, da criação desse conselho. E foi, assim, um babado, vamos dizer, a votação lá na Câmara, né, fomos muito apoiadas, tivemos discursos lá emocionantes, lindíssimos, emocionados, né, e a imprensa toda cobriu. Então, hoje é um dia especial e daí tem que falar com a Cris. Agora, eu não entendo por que Cris Stephanie Venceslau não está conseguindo entrar. Estou convidando toda hora a Cris aí, para ela entrar. Nesse perfil mesmo, né, Cris? Não sei por que não está dando certo. Deixa eu ver se ela fala comigo aqui no WhatsApp. Tem que dar certo, amiga. Entra aí. Afinal de contas, o mundo está esperando por você. Aqui através do nosso perfil. Oi. Mandei um oi para ela no WhatsApp para ver se ela tá precisando de alguma coisa, mas ela, cara, entra aqui. Ixi. Ô, Cris, então pede para eu te chamar. É nesse perfil que você tá de roupinha rosa, certo?
Que é o perfil que você fala direto aí, né? Ou você quer que eu chame você em outro perfil? Sim, sala. Ai, ai. Oi, Kedney. Boa noite, meu querido. Vitória hoje para todos nós. E que linda live, hein? Você lá no podcast do Benhor Ferreira. Que história linda sua, meu amor. Eu acho que é por isso que a gente está junto. Ted está aqui já esperando a gente entrar com a Cris Stephanie, que é acadêmica de Direito, que é coordenadora de políticas públicas para as pessoas LGBT da Prefeitura de Campo Grande. Mas antes de tudo isso, a Cris é uma militante dos direitos humanos, uma militante das causas das pessoas LGBT e ela anda por esse mundo inteiro ajudando as pessoas e resolvendo problemas e tal. Estamos aqui, Cris, à sua espera. Sem você nada acontecerá. Cris Stephanie. Ah, agora vai entrar, quer ver? Eu não sei, tem alguma coisa aí no teu que não tá rolando. Pede para eu. Aí, Cris, ó, a gente tá aqui, estamos te esperando. Eu tô vendo aí que você tá. Ah, você saiu. Agora a Cris saiu e ela vai entrar, com certeza, e eu vou aceitar. Pronto, deu certo. Muito obrigada, Cris, por você ter feito isso. Entrou aí, Cris? Ah, hein? Agora sim, vocês estão com Cris Stephanie. Vidal Venceslau, não sei, ela tá. Oi, minha amiga! O Oi, senhora! que foi que você não estava conseguindo? Ai, não sei, eu acho que essas coisas aqui são transfóbicas com a gente. Sim, o cara dono da meta é transfóbico. Ô, senhor dono da meta, por favor, deixa a gente trabalhar aqui em paz. Vanderlei tá dizendo que essa live não dá para perder e não dá para perder mesmo. Primeiro, porque é a Cris Stephanie, né? Depois é Luísa mais Cris Stephanie. É muita coisa, né, Cris? A gente juntas. Ô, Cris, congelou aí você? Amiga, volta, Cris. E não dá para perder também, porque, como eu falei já desde o começo, hoje é dia de festa na comunidade LGBT, QIAPN+, e também para todas as pessoas que são decentes nesse mundo, porque nós aprovamos o Conselho Municipal aqui em Campo Grande dos Direitos das Pessoas LGBT, já estávamos há uma década procurando isso, e graças a um monte de gente, inclusive graças à Cris Stephanie, ela vai contar essa história aqui para nós conseguimos aprovar o conselho. Cris, entra aí. Olha, todo mundo querendo entrar aqui. O Plínio também está pedindo para entrar. Plínio, será um prazer te receber, mas eu preciso entrar a Cris, então, assim, deixa ela entrar primeiro. Aí a gente fala, eu não sei, deve ser alguma oscilação de internet, né? Aí, amiga, agora vai. Caindo sem parar, tem alguém falando. Ah, sim, a nossa Psicovintage 60, que é a escritora Elaine, enfim, que tem um livro maravilhoso que tratou das memórias, enfim, que ela está resgatando junto com a mãe que sofre de Alzheimer. Esses dias nós conversamos aqui, foi bem legal. Cris Stephanie, você já está aí, você já me ouve? Sim, senhora. Gente, então é um prazer estar aqui com a Cris. Cris, eu estava dizendo antes de você entrar, por todas as razões, né? Eu e você somos amigas há, sei lá, né, 20, 30 anos, não precisa dizer isso, você é bem mais nova do que eu, mas a gente se encontrou na luta e a gente se super identificou e fizemos uma amizade, amizade com a sua família, você amizade com a minha família, com o meu marido, comigo, né? Eu com você, com a tua mãe, com as suas pessoas, e a gente sempre andou juntas há muito tempo. E lógico que a gente se encontra na luta. E esses dias você apareceu aí na sua rede social, eu gosto muito dos teus vídeos, e fui assistir um dos seus vídeos e você trouxe uma questão nova para mim, né? E eu estou muito atenta a essas coisas
da luta LGBT, a luta por direitos humanos e tal. E aí você diz, como é que a gente vai ficar agora sem o T, né, do LGBTQIAPN+. A gente já falou em outra época, a gente já tinha letrinhas de jeito diferente, né? Eu lembro que era LGBTT, né? A gente tinha 2 T's, lembra? Não teve uma época assim, Cris? Assim, na verdade, é complexo, porque o movimento ele está sempre se reinventando, mas assim, a gente precisa, nesse se reinventar, a gente precisa se achar de vez, né? E eu penso que a gente está passando por algumas construções, algumas válidas, outras, infelizmente, a gente termina, de alguma forma, criando alguns embaraços, até mesmo internos, mas que é preciso porque nós somos pessoas, e pessoas elas se reinventam, elas se reconstroem, e a gente termina tendo aí essa sopa de letras, que é válido, mas assim, na construção da política a gente precisa dar norte para algumas figuras, inclusive para algumas letras dentro do movimento. E a letra T é a letra que, assim, de alguma forma, sempre foi a mais invisibilizada, mas também foi a que mais lutou, a que sempre está na linha de frente, nas trincheiras, contra as injustiças sociais e pelos direitos da população LGBT. E aí a gente precisa, né, desde a época lá do GLS, né, parecia a marca de carro da Chevrolet, Monza GLS, e depois com o GLBT, depois o LGBT, mas bem antes disso também tinha o MHB, Movimento Homossexual Brasileiro, que era elitizado, feito por um grupo mais de gays, voltado ao mundo lá e tal. Mas depois da década de 90 para cá, com a fundação do Grupo Astral, através da companheira Giovana, a gente vem se destacando, que foi mais ou menos quando eu entrei no movimento com apenas 19, 20 anos de idade. E aí foi lançado também o Encontro Nacional de Travestis e Liberados que atuavam na luta contra a AIDS naquela época, porque era algo que estava em evidência, né? E o governo brasileiro, bem naquela época, tinha também quebrado as patentes com relação aos antirretrovirais. E mas existe aí um apagamento histórico, a invisibilidade do segmento T, que é a questão, por exemplo, de não reconhecer que, tipo assim, desde lá de Chica Manicongo, Marsha Johnson, Brenda Lee, André de Maio, todas essas que já passaram, que já nos antecederam, né? Camille Cabral, que foi a primeira deputada trans no mundo, né? Na França. Janaína Dutra, a primeira advogada brasileira travesti assumida. E tantas outras. Então, assim, e tudo isso tem tido essa invisibilidade. E aí, de repente, quando a gente consegue, né, enquanto população trans, ganhar um certo destaque, né? De modo que em 2004 a gente lança a campanha Travesti e Respeito pela primeira vez, desde quando o Brasil foi invadido, porque ele nunca foi descoberto, desde quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, que nós nunca tínhamos tido essa oportunidade de adentrar o Congresso Nacional. Então a gente lança essa campanha dentro do Congresso Nacional, em 29 de janeiro de 2004. Eu estava lá, linda e bela, muito mais jovem. Continuo linda e bela, só não estou jovem. Tá E jovem, aí, sim, jovem. 20 anos depois, a gente tem as duas primeiras deputadas trans eleitas democraticamente assumindo cargo no Legislativo Federal. Então, assim, é preciso dizer que desde da revolta de Stonewall para cá, as travestis, as transexuais sempre foram pioneiras nessa luta. E no Mato Grosso do Sul não foi diferente. Aqui, por exemplo, a gente precisou nos organizarmos porque tinha uma matança, né, de forma exacerbada, que todo final de semana a gente tinha 2, 3 travestis assassinadas. E nem dentro do próprio movimento, tipo assim, dentro dos ambientes, dos guetos, que era tido como GLS, a gente era aceita. Então, assim,
era impedida de entrar, por exemplo, em ambientes que era tido como ambiente de lésbicas, de gays, e a gente foi nos organizando, assim, e somos percussora nessa história aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul, mas a nível de mundo, as trans sempre estiveram à frente aí, com seus corpos, com a sua, né, colocando suas vidas em risco, por toda a sigla do movimento. Ou seja, por todas as outras letras, eu até vou propor nessa conferência que o T seja o primeiro de todos. Que seja T, L, G e aí vai. Entendeu? Porque se é por referência, se é por visibilidade, eu acho que a população travesti e transexual merece. E até por agravo, né, Cris? Porque, assim, vamos dizer, as restrições de direito atingem todas as pessoas pobres, como você diz, pobre, preto, né, favelado, jovem, gays, lésbicas, travestis. Mas, assim, se a gente for colocar numa escala de restrição de direitos, historicamente, né? As pessoas trans e travestis estão no primeiro lugar, né? Vamos dizer. É quem mais sofre com o preconceito, com a discriminação, com a violência, né? E talvez até por isso a força do movimento liderado pelas travestis e pelas trans, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas como você registra em todo o mundo, né? E aí você vem dizer para a gente que tem um movimento, sei lá, uma ideia quicando por aí, que quer o quê? Fracionar o movimento LGBTQIAPN+, qual que é a ideia? Porque sempre foi, na minha percepção, juntar. Então, a gente começou com 3 letras que referiam, né, algumas pessoas, aí foi ampliando, ampliando, aí tem até brincadeira sobre isso, mas a gente não vai parar nunca mais de colocar, né, porque as letras representam os gêneros, enfim, e tal. E aí, sempre isso demonstrou uma abertura, uma coisa maior, né? Uma maneira de ver todas as pessoas e fazer uma defesa coletiva, também sobre os direitos da mulher, também sobre né, a questão do combate ao racismo e tal. Vocês sempre foram um movimento muito aberto, um movimento muito forte por causa disso, né? E aí, o que está acontecendo? Né? O que vem que você nos chama atenção? Você faz uma live histórica, né? Uma live que é uma aula, é por isso que eu quis falar com você hoje aqui, né? Não sei se a gente vai ter tanta oportunidade de ouvir tudo aquilo que você colocou ali com tanta verdade, com tanta propriedade, com tanta capacidade que você tem, porque você viveu esse movimento, você é construtora desse movimento. Então, o que aconteceu? A gente antes juntava todo mundo, antes a gente estava aberto para todas as possibilidades. O que foi que a gente agora acha que tem que dividir? Que loucura é essa? Na verdade, assim, né, é o que eu disse no começo. Na minha visão, na minha concepção, é assim: o movimento de travestis e transexuais, ele nunca foi bem-vindo dentro do movimento gay, dentro do movimento lésbico. Essa é uma grande verdade, tá? Como eu disse, existia os movimentos, mas as travestis, elas sempre foram tratadas como objeto de pesquisa, como objeto de estudos universitários, ou então mesmo para servir de trampolim político, como as pobrezinhas, miseráveis, as drogadas, as que se prostituem, as que necessitam, as que dependem né, de determinada X-ONG, só que tudo isso a gente sabia que era uma forma de estar nos usando. Usávamos os nossos corpos, as nossas vivências. Eu lembro-me que ainda na década de 90, no encontro de travestis e transexuais, nós tiramos uma moção de repúdio, por exemplo, ao antropólogo e professor Luiz Motti, como persona não grata ao movimento trans, porque os livros que você for ler do Motti relacionado à vivência das pessoas trans, eles são tenebrosos. São livros assim que relatam as nossas vivências como se a gente fosse monstros, né? Então, pessoas que viviam mágica, que viviam... Ou seja, então nós nunca fomos pessoas bem vistas dentro deste movimento. E aí revive agora, renasce agora, nível, em alguns, principalmente nos Estados Unidos, e enfim, Canadá e outros países, a ideia.
e isso tem vindo aqui para o Brasil muito fortemente, na ideia de que se tire o T do movimento LGBT. E aí foi o que eu disse, eu falei, olha, a gente nunca foi bem vista mesmo, então, e nem por isso nos esmorecemos, a gente sempre esteve ali na linha de frente. E isso aqui não é diferente. A gente vê, por exemplo, que qualquer pessoa que seja gay, que seja lésbica, quem quer que fizer qualquer coisa no estado de Mato Grosso do Sul que seja de errado, que seja de bom, se for de bom é reconhecido, se for de errado as pessoas passam pano. Mas se for travesti, é sempre, olha, eu falei que essa raça não presta, que é marginal, que é isso. As próprias matérias de jornais, como que elas estampam as suas manchetes, né? Travesti rouba, travesti mata, travesti isso, travesti aquilo, mas não tem lá gay mata, gay rouba, lésbica faz isso, hétero faz aquilo. Não tem. Ou seja, é sempre uma via onde nós somos sempre tratadas como marginais, como bandidas, como que as que não prestam, as que não valem nada. E aí você tem também os gays elitizados, os brancos, os que se aproveitam dessa nossa luta, dessa nossa existência. E eu digo para mim, o tamanho da crise de xenofobia que existe dentro do Mato Grosso do Sul, inclusive pelo próprio segmento, dentro da própria sigla LGBT, o que tem de gays brancos que me odeiam, minha filha, você não sabe o quanto. Né? Então é isso, amiga. Eu acho que assim, só que foi como eu disse, a gente não perde nada. Porque, na verdade, tudo que nós construímos, a prova está aí. Basta olhar as câmaras de vereadores, basta olhar o legislativo de norte a sul do país, e a gente vê o quanto que o movimento trans, o quanto que o movimento T se evoluiu, inclusive sendo eleitas em grande quantidade dentro dos legislativos. E os poucos gays que tem, ou poucas lésbicas que tem, se elegeram fazendo trampolim político em cima da nossa luta, em cima dos nossos corpos. Agora você diz assim, isso está vindo como um movimento internacional, chegando aqui, e a gente sabe que os movimentos eles se apresentam a partir de uma ideia, de uma ideologia, né? Essa ideologia tem que natureza? Essa ideia de fracionar, excluindo as trans e travestis desse movimento LGBTQIAPN+, aí. Isso vem com uma força de um pensamento da direita que está nessa militância, como que é isso aí? Não, assim, nós temos pessoas LGBTs em todas as vertentes, inclusive na Sim, direita. Agora, eu não posso dizer que pessoas de direita são militantes, principalmente se for de extrema direita. A gente até consegue ter pessoas militantes LGBTs que estão no centro ali fazendo algum tipo de ação. Agora, a extrema direita é impossível você dizer que você tem militante. Você tem uma coisa importante dizer, tá? Ser LGBT não significa ser militância. Tá? Apesar de, tipo assim, a gente sabe a violência e a discriminação que existe no país, mas muitos LGBTs, inclusive, são um desserviço para o segmento. Então, assim, não dá para dizer que, olha, quem é de direita, de extrema direita, não faz militância. Ao contrário, ele faz um desserviço para a militância. Inclusive, são contra as militâncias. Agora, esse negócio a nível nacional, internacional que está acontecendo, é o que eu disse. É uma questão do próprio segmento encabeçado por gays, lésbicas e bissexuais, pessoas brancas, cisgêneras, de alto padrão, de poder aquisitivo melhorado, né, que está num patamar ali no alto dos seus privilégios. Então, tipo assim, não vamos se sujar. É a mesma história quando surgiu, por exemplo, a palavra trans. Meu Deus, que horror. Né? A mesma coisa quando surgiu a palavra trans no Brasil. Quando você falou dos dois T's, é porque houve meio que essa divisão, porque trans era a prima rica da travesti. A gente também tem uma coisa muito feia no Brasil, que é querer americanizar tudo. Né? Veio de fora é bonito, você daqui não presta. Então travesti virou meio que uma espécie de prima pobre da transexual. E aí a transexual era a bonitinha, a fofinha, a não perigosa, mas a travesti era barraqueira, era criminosa. Então, até nisso. E a gente venceu isso. Hoje a gente sabe que a palavra travesti e transexual está muito mais ligada a uma questão de nomenclatura e de identidade na questão da luta mesmo, do que necessariamente que existe diferença. Não tem essa diferença, né? Relacionado às pessoas trans. E aí, quando a gente fala pessoas trans, é um guarda-chuva muito grande, muito amplo, mas assim,
ao menos no que trata as pessoas travestis e transexuais femininas, não tem essa diferença. Então, é isso. Mas aí, assim, essa divisão que vocês estão percebendo na discussão recente aí, é em relação a todas as pessoas trans no LGBT ou é as travestis, exatamente o que você está colocando, de higienizar, entendeu? De tirar as pobres. O que é que está acontecendo? É isso que a gente quer Não, é conferir. travesti, Porque é tudo trans deve em ter uma geral. razão. Qual é a razão, entendeu? Para a gente, inclusive, Não tem combater razão, o amiga. problema. É, não tem razão, que tem uma higienização. É isso. Entendeu? A gente precisa entender que existe, tipo assim, que existe dentro da própria classe LGBT, existe pessoas que reproduzem o mesmo que os héteros faz. Por exemplo, um hétero rico, de alto poder aquisitivo, que mora perto do Shopping Campo Grande, não vai tratar bem um hétero que mora no Sayonara, que mora na Inhanhá, que mora no corredor da Nova Lima, por exemplo. E assim sucessivamente aos LGBTs. Quanto mais branco, quanto melhor de vida. E quanto mais cis, mais vai discriminar as travestis, mais vai discriminar a preta, mais vai discriminar a que é deficiente. E outra coisa feia que tem no movimento, principalmente pelos gays cis, é o fato de achar que não vão envelhecer. De querer, por exemplo, desmerecer quem é o gay velho, desmerecer o outro gay que é deficiente, que é preto. E aí, se você é preta, pobre, puta, travesti, nordestina, e fudeu o resto. E se for positivo, ainda piorou. Entendeu? Isso. Infelizmente, é uma reprodução do que a gente tem na sociedade. Agora, é lastimável vir do próprio segmento, principalmente por pessoas elitizadas do segmento, com esse tipo como que fala? De higienização. Só que assim, a gente tem lideranças no Brasil hoje muito mais empoderada, que também já passou por todos esses processos, como o Tony Reis e outras instituições, que já bateram o pé, já falaram, não, no que tange ao Brasil, aqui, ao menos para nossas instituições, essa história não existe, não vai existir, não vai pegar. E é o que a gente espera, inclusive agora na conferência, tirar alguma repúdio, alguma nota, alguma coisa nesse sentido. Aham. Então, era exatamente isso que eu ia perguntar para você. Como é que a gente reage a esse movimento, né? Que é um movimento muito ruim, hein? É um movimento que, assim, você achar discriminação dentro dos que já são super discriminados, que a gente ainda está numa fase de garantia de direito. Até quero que você fale um pouco para nós agora também, em seguida, sobre a aprovação que nós tivemos hoje lá na Câmara, né? Você tem muito a ver com isso, não só você, mas muita gente que está aqui nessa live, outros que vão nos ouvir, né? A história da construção desse conselho. Quer dizer, aqui em Campo Grande a gente levou uma década para construir um conselho de direitos no âmbito de Campo Grande. A gente já tem esse conselho de direito nacional, já tem conselho de direito aqui em Mato Grosso do Sul, e nós há muito tempo precisamos ter um conselho aqui em Campo Grande. Você é construtora dessa luta aí em vários sentidos. Você está, né? Esteve e está sempre no movimento social, mas você teve um trabalho muito importante que o texto legislativo aprovado hoje tem, vamos dizer, a construção direta sua na qualidade de servidora municipal, coordenadora das políticas LGBT da Prefeitura Municipal. Então, antes de você falar disso, eu quero que você diga para a gente isso. Se a gente não tem nem a garantia de direitos para essa, né, LGBTQIA+ total, ao ponto de estarmos numa capital de um país como o Brasil, no ano de 2025, há uma década para construir um simples conselho, né? Que é importantíssimo, mas que, vamos dizer, no conjunto do que nós precisamos construir, ainda estamos muito começando. Como é que a gente vai enfrentar uma reação interna desse movimento, né? Como é que a gente junta força, né, Cris? Eu quero saber aonde que eu pego, qual que é a bandeira que a gente sai carregando, porque a gente está com as trans, as travestis, a gente está contra qualquer movimento de higienização, pelo amor de Deus, entendeu? Ao contrário, a gente também sente um pouco isso do movimento, especialmente dos homens gays, né, e tal, contra as mulheres lésbicas. A gente vê que elas têm dificuldade de se organizar. Historicamente, aqui em Campo Grande, a gente sempre viu, né, uma dificuldade para ir para frente. Mesmo na defesa das feministas, das questões de gênero, a gente não encontra, muitas vezes,
né, o homem gay ao lado da gente, ao contrário, dali a pouco tá com uma conduta super preconceituosa e machista, né, de excluir ou então de reduzir a potência das mulheres. Então, assim, pô, nós ainda estamos na fase de conquistar direitos. A gente vai enfrentar isso aí como, entendeu? Eu sei que você está dizendo que o movimento nacional está reagindo e tal, mas a gente quer ser uma reação nessa coisa absurda que é, né, uma higienização do nosso movimento, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Higienização, que eu acho também terrível, né? Essa formulação. Infelizmente, mas é esse o nome mesmo, não tem o que se falar, não. A gente já teve desde os garis sociais que tentavam tirar as travestis das ruas, e isso partia de extrema-direita e de governos fundamentalistas, até essa questão da higienização dentro do próprio segmento. E aí a gente precisa entender o seguinte, porque assim, o quanto que as pessoas trans já construíram, né, nesta luta, e o quanto de pessoas LGBT que conseguem ser grato e conseguem reconhecer isso. Porque assim, os primeiros sangues a serem tombados, os primeiros corpos, ou os primeiros sangues a serem derramados, os corpos tombados, são de pessoas trans. Infelizmente, isso é de nível mundial. E o Brasil é campeão nisso pelo 16º ano consecutivo. Né? Nossa. E aí a gente tem algumas construções de políticas públicas, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul, se hoje tem conselho, se hoje tem subsecretaria, se hoje tem centro de referência, se hoje tem as prefeituras dos interiores se mobilizando para criar suas coordenadorias, suas políticas públicas. Se hoje a gente tem lei, né, estadual, municipal do nome social, enfim, e hoje, com muito louvor, a questão do conselho, é porque teve, né, essa questão, essa percepção aí do movimento, principalmente da TMS, durante esses 30 anos aí, lutando pela construção dessas políticas públicas. E aí, quando a gente fala da não higienização, a gente percebe que só é amigo das pessoas trans, só está ali imbuído na luta, aqueles LGBTs que são justamente também discriminados. Os gays que são pretos, os gays que são idosos, os gays que são deficientes, os gays que são favelado, periférico, esses terminam se unindo, ou mais afeminado, porque tem essa questão também, você pode ser homossexual, mas você não precisa ser tão assim, né? Quantas vezes eu já ouvi isso de algumas pessoas, ou então tipo, você tem amizade com aquela travesti? Olha, cuidando! Então a gente vê muito isso, né? E aí a gente precisa, de uma vez por todas, pôr um fim nisso. Aí me vem, do nada, esse ressurgimento de higienização. Isso tem sido muito ruim, porque daí mostra, inclusive, para a sociedade como um todo, o quanto que o movimento LGBT replica toda essa gama de preconceito e discriminação que a sociedade, né, nos ensinou desde então. E com relação a essa questão do conselho, é importante dizer que não foi só uma luta nossa, né? A dona Luísa Ribeiro, uma vereadora aí que eu conheço, ela está conosco desde 2015 nessa luta aí. Foi ela que pediu na época para o Bernal criar a coordenadoria LGBT. Tem contribuído muito na questão da luta, a questão da lei do nome social. Toda a estratégia que nós fizemos com o seu apoio para que a gente pudesse passar a lei do nome social. Hoje o município tem em todos os campos da administração pública, em todos os seus documentos, tem lá um campo com o nome social. Então isso é muito importante. E também dizer assim que a gente não pode deixar de reconhecer que a Prefeitura de Campo Grande teve um papel fundamental nessa questão do conselho, na questão agora do veto da lei antitrans lá no esporte. Né? Porque assim, e foi justamente nessa gestão onde muitas pessoas colocam como sendo fundamentalista, que isso, que aquilo, e eu acho que as coisas não são por aí. A gente pode fazer política, independente de qual seja a nossa religião, independente de qual seja o nosso partido político, mas fazer política de forma honesta, de forma tranquila, sem precisar atacar, sem precisar ofender, né? E muitas das vezes construir pontes, construir parceiros, isso se chama advocacy. É você fazer o advocacy mesmo com aqueles que a gente não comunga de determinados pensamentos. E as pessoas são livres, inclusive, né? Para professar sua fé, para ter sua religião, para estar em determinado espaço de poder ou não. E a gente pode dizer que foi um ganho. Por incrível que pareça, quantos anos a gente está aí nessa discussão e não anda?
E veio andar Não, junto, né? e eu acho assim, Cris, assim, não foi só um ganho histórico nessa gestão, e aí a gente tem que falar, a gestão da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camila, enfim, a gente ter uma pessoa como você na administração é um ganho. É um ganho para a sociedade, é um ganho para o movimento LGBTQIAPN+, é um ganho para os direitos humanos, é um ganho para a luta antirracista. E assim, como é que você não vai reconhecer quem é que está patrocinando essa política? Porque a verdade é essa. A prefeita é de direita, isso não é nenhum xingamento, ela mesma que se identifica assim, olha, eu sou uma política à direita, né? Como a gente diz, olha, eu sou uma política à esquerda, a Adriane Lopes, a vice Camila, diz: olha, eu sou uma política à direita. Mas não é por causa disso que eu não vou atender a uma política específica para as pessoas LGBTQIA+. E aí foi buscar entre as pessoas aqui de Campo Grande que pudesse ter uma referência em construção de política pública, uma pessoa competente. Achou você. Sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante a sociedade, o movimento, e eu, pessoalmente, reconheço isso, sabe? Eu acho que o governo da Adriane Lopes acerta muito quando coloca você e mantém você depois, agora, nesse segundo governo, porque nós sabemos que, por exemplo, o texto legal que aprovamos hoje do Conselho foi diretamente analisado por você. A gente vê o seu DNA ali. A gente vê a sua perspectiva ali, né? A perspectiva que você sempre esteve à frente do movimento, né? Como a gente vê em alguns vetos que a prefeita proferiu, e são vetos duros. Se a gente for comparar a conduta da prefeita com a conduta dos vereadores e da Câmara como um coletivo, a gente está tendo uma Câmara mais conservadora, bem da verdade é essa, né? Por exemplo, eu quase perdi um projeto de lei que coloca bebedouros em praças e outros espaços públicos. A gente teve uma discussão lá que foi o presidente a votar para desempatar, eu quase perdi, só que foi totalmente sancionado pela prefeita. Ela não fez nenhum veto, o que demonstra um acerto do ponto de vista da prefeita. No caso também das políticas LGBT, você acabou de contar essa questão que as atividades esportivas, as competições e tal, só podiam ser inscritas pessoas a partir do sexo biológico. Isso é um horror, inconstitucional em todos os aspectos, né? Seja porque ataca a dignidade humana, enfim. E a prefeita vetou totalmente, né? E assim, projetos que nasceram de aliados partidários dela, vamos dizer. E a gente sabe que isso é porque tem na administração uma cabeça aberta, né? E mantém você lá, que você indica, ó, diz, olha, isso aqui não pode, isso aqui é muito, e não só você, outras pessoas que estão lá, né? Então, eu acho que a conquista desse conselho também se deveu, né, a toda a força do movimento social, historicamente, tudo que já passamos na Câmara. Hoje eu ouvi a fala do atual vereador Marcos Tradi, quando ele foi prefeito, enfim, ele também teve a contribuição dele, mas a verdade é que a gente nunca conseguiu sair do lugar e agora saímos. E aí a gente tem que aplaudir mesmo, né? Agradecer você pela parte que fez, tanto do movimento social como à frente da prefeitura, e agradecer a prefeita Adriana Lopes por ter enviado para nós, agradecer os vereadores que votaram a favor, claro. Seria lindíssimo se a gente tivesse tido 28 votos, porque o presidente não vota. Mas o que a gente teve foi suficiente para criar isso que importa, né? Viu, Cris? Tem uma pessoa aqui que é a Larissa Centurião. Ela até me mandou hoje um bilhetinho e ela falei, ó, entra lá na live e tal. Ela entrou e tá dizendo assim: senhora Cris afirma que a separação do T é puramente classista e higienista. Não seria porque o grupo fala de sexualidade e o outro grupo fala de identidade? Como é que você responde isso aí pra gente? Bom, antes de responder, eu vou só colocar o seguinte. O que você disse faz todo sentido pelo seguinte, porque quando a gente fala de gestão, e a gestão ela é muito complexa, porque ela tem várias vertentes dentro da própria gestão, várias cabeças que pensam diferente e tal, e várias políticas que são direcionadas a públicos específicos. E aí a gente precisa entender que, claro, a Cris ou outra pessoa LGBT que tivesse lá é importante,
Mas por trás de tudo isso, a gente também tem toda uma secretaria, tem a superintendência, tem a Priscila que está lá conosco, que é extremamente competente, que também faz todo esse de articulação. A própria secretária Camila, que é a vice-prefeita, também contribuiu muito com isso. A gente também tem que agradecer por isso. E dizer, e claro, e agradecer, como eu já disse, né, a dona Luísa, vereadora, que desde 2015 está ali também dando murro em ponta de faca até que a gente conseguiu. Nos sangramos, mas não morremos, tá ótimo. Então, e aí, respondendo a menina, a gente precisa entender o seguinte: ainda que uma coisa discuta gênero e a outra discuta sexualidade, elas não estão tão distantes, né? Porque seria a mesma coisa da gente dizer assim: olha, não dá para discutir feminismo ou questão de gênero longe dos direitos sexuais das mulheres. Então seria mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que a gente percebe mesmo é que existe essa imposição higienista, porque assim, como que uma pessoa que nasceu do sexo masculino, que poderia ter todas as benesses possíveis, poderia inclusive se colocar aí como pessoa cisgênero, né, autodominante e tal, de repente resolve viver como mulher, porque é essa a ideia. Resolve viver como mulher, e aí mulher não tem vez. Mesmo dentro do movimento LGBT, as mulheres são sempre rechaçadas. Para a gente conseguir colocar o L à frente do G, por exemplo, foi uma briga tremenda na primeira conferência que teve. E aí a gente percebe o quanto que existe de resistência pelos homens, principalmente brancos, cisgêneros, de alto poder aquisitivo, dentro do movimento LGBT, entendeu? Agora, claro, a gente tem muitos parceiros. Hoje a gente vê aí, já tiveram gafes, já tiveram problemas lá no passado? Sim. Eu citei, inclusive, a história do Dr. Luiz Motti, mas assim, hoje é um grande parceiro, reconheceu os erros. Tony Reis, um puta parceiro assim, com histórico, né, na luta, na militância pelos direitos da população LGBT, e que já se pronunciou, falou: olha, no que compete à aliança LGBT, no que compete ao movimento nosso aqui no Brasil, isso não vai colar, a gente não vai, né? E isso é importante. Agora, eu não vejo que dentro dessa discussão toda, eu não vejo por que a gente não direcionar políticas específicas. Não dá para dizer que as políticas públicas voltadas para as pessoas travestis e transexuais são as mesmas que são para gays e lésbicas, né? Principalmente no tocante à saúde. Uma pessoa trans feminina, por exemplo, ela precisa fazer exame de próstata e exame de mama. Um homem trans, por exemplo, ele precisa, até tirar a mama, fazer os seus exames de mama. Ele precisa fazer passar por ginecologista e tudo mais. E aí o que acontece? A questão da gravidez também, né? Que é um problema. Às vezes o cara chega lá, um homem todo barbado, sem seios, mas aí é um homem trans e as pessoas não sabem como lidar porque ele está grávido. Então são coisas diferentes. Todavia, essas pessoas elas também têm sexualidade. Você vai ter trans que são homossexual, você vai ter trans que são transexuais, você vai ter trans que é bissexual, que é assexuada e por aí vai. Então, gênero é uma coisa, sexualidade é outra, concordo. Todavia, uma coisa não está destoada da outra. Né? Então, a gente precisa, sim, nos unir. Inclusive, os homens héteros que queiram se unir, a gente também está aceitando. As mulheres héteros que queiram se unir, a gente também está aceitando. Porque a gente não tem esse problema. Eu acho que o problema começa quando a gente começa a fazer essa higienização ou demonizar determinadas parcelas da sociedade, incluindo aí a população trans, principalmente, que sempre foi invisibilizada e diga-se de passagem, nunca reconhecida pelo fato de ter sido quem sempre deu sangue, quem sempre esteve ali na linha de frente. E isso é muito ruim, e a gente não quer bater de frente. O que a gente quer é o seguinte: respeite a nossa existência, respeite as nossas vivências, entendam que para que gays e lésbicas e outros públicos tenham direito, foi o sangue das travestis que foram derramados, foram os nossos corpos que foram tombados, e somos nós que estamos ali a levar a primeira porrada. Porque uma travesti sai na rua para ir comprar pão, ela não tem como negar que é travesti. Agora, o gay ele é passável. A lésbica ela é passável. A não ser que ela seja masculinizada. E foi aquilo que eu disse no começo. Quando uma lésbica ou quando um gay é mais machudo ou mais afeminado, no caso do homem gay, ele também é discriminado. E aí é onde ele termina se aliando mais com a travesti, por exemplo. Entendeu? E é isso.
Então, acho que a gente precisa mesmo é somar, ao invés de estar se fragmentando cada vez mais. É uma sucessão de opressões, né? O que está socialmente mais aceito, né, nesse mundo discriminatório, vai fazer discriminação no que vem na sua sequência, né? Até para se afirmar como um grupo superior, né? Então é isso que a Exatamente. gente fala né, de higienista, né? O que a gente quer dizer é isso. Então, o movimento sempre foi ao contrário, sempre foi de receber as feministas, de receber a luta antirracista, de receber, né, todas as pautas de direitos humanos. Não é isso? O que é a parada LGBTQIAPN+? A parada da cidadania aqui em Mato Grosso do Sul, que você lidera, né, há anos aí nas ruas, falando sobre o quê? Falando sobre o direito à democracia, o direito à liberdade, o direito ao respeito, claro, direito a políticas específicas, né? Mas a gente tem que enxergar o movimento a partir desta possibilidade, não trazemos para dentro do movimento o que há de pior, né? Que a gente sempre lutou contra, que são todas as formas de opressão. Então, te ouvir, Cris, é muito importante porque a gente aprende muito mesmo, né? Então, até te pedir, faça seus vídeos, continua fazendo, porque é muito importante. Eu paro mesmo, paro porque gosto de você, porque nós somos amigas, mas paro porque eu sei que toda vez que você fala, não tá lá à toa, tá falando alguma coisa interessante, até mesmo quando fala à toa, já traz um monte de conteúdo pra gente, né? Então, é muito importante te ouvir. E também eu acho que aqui no âmbito da nossa cidade, do nosso estado, a gente também tem que ter muita cautela com às vezes, né, a coisa de jogar na lata do lixo, né, joga a história para fora, joga, né, e agora eu que sou bom, que sou grande, que sou maravilhoso, que cheguei, que vou dominar, né? Vai quebrar a cabeça, porque não é assim, a gente sabe que todo mundo é bem-vindo no movimento, todo mundo tem a sua contribuição, então eu acho muito importante o jeito que você se impõe também na nossa luta local, sabe? Eu acho que é importante. É importante porque se não reage, e você entendeu? Se não conta história, se não fala, ó, para aí um pouquinho, vamos organizar isso. A gente pode ter uma sucessão de exclusões, de histórias, né? Como você falou, essa questão do envelhecimento das pessoas LGBTQIAPN+, né? Das mulheres trans, das pessoas trans envelhecendo aqui em nossa cidade, né? A gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa preservar essas pessoas e preservar a luta que essas pessoas fizeram até hoje, né? E você faz isso muito bem. A gente vê você cada vez né, abrindo mais e tal. É claro que tem uma coisa geracional também, né? A gurizada que está chegando, chega com uma energia diferente, nova. Hoje foi muito importante, né? Eu estava lá no plenário, fiquei até muito emocionada, porque fiquei emocionada com a emoção tão, né, rica ali. O Plínio, um querido, maravilhoso, agora estava aqui na live, não sei se estava. Ele estava muito aflito desde a hora que chegou. Luísa, nós vamos ganhar, Luísa, nós vamos perder. Eu falei, calma, nós nem vamos ganhar, nem vamos perder. Fiz aquela brincadeira com ele, né? Mas eu vi o Plínio e vi a aflição dele. E do meu lado tinha outro muito aflito, jovem, né? Que é o vereador Jean. Então, assim, ele tava que não se aguentava. Diz, olha, Jean, calma, vai dar certo. Não, eu vou ali falar com o tal vereador. Calma, calma que vai dar certo. Não adianta, você já falou, você já pediu o voto semana passada, você já falou que é importante e tal. Então, assim, duas pontas, né? Divididas assim por uma atribuição só. Mas fiquei muito feliz com o Jean, com tudo que ele tem construído também, com a força que ele significa, sabe, Cris? Também é muito importante a gente ter alguém que vá lá, que coloque a coisa, mas é importante que olhe, né, para todo o contexto desse movimento, para tudo que se construiu coletivamente, né, e atue, né, todos nós, muito mais para nos reforçarmos do que para nos dividirmos, para nos fragilizarmos. Já há tanta coisa para nos fragilizar, para nos oprimir, para nos ofender, né, que a gente
quer estar junto. Agora, é claro que você fala dessa coisa da sua liderança ser uma liderança questionada. Mas, amiga, isso aí eu também sofro, né? Porque nós já chegamos numa idade que para lá, entendeu? A gente tem isso aí, nós temos experiência da vida, a gente às vezes não tem tempo para ficar, né? Não, cara, é esse aqui o caminho, vamos embora por aqui que vai dar certo, né? Então eu acho que você é isso, você é muito grande, muito importante para nós. Não se ofenda às vezes com coisa que vem, eu sei que você se ofende, sei que você sofre, né? Você vem, né, respondendo às vezes, mas eu sei que às vezes é sofrimento. E quem estiver nos ouvindo agora, entenda que a Cris é a maior liderança LGBTQIAPN+, desse estado do Mato Grosso do Sul, se não do Brasil. O que você já fez, o que você continua fazendo, está escrito nessa história, não acaba nunca, e você continua nos ensinando, nos ajudando muito. E eu desejo muitíssimo, Cris, que você tenha muita, muita felicidade, muito amor sempre com você e muita força para você continuar sendo essa baita liderança que a gente tem para continuar fazendo muito mais. Não sei se você está faltando aula hoje, porque você é acadêmica de direito. Está faltando Não, aula hoje, aluna não, querida? amiga, a aula hoje foi online. A gente ama você profundamente, viu, Cris? E te agradecemos imenso o que você faz, tá? Você sabe disso. Eu que agradeço pela oportunidade novamente e dizer que é isso. Acho que o movimento tem espaço para todo mundo, desde que não haja atropelos ou invisibilidades, né? E que a gente trabalhe de forma coerente. Eu acho que não se trata de quem veio primeiro ou de quem veio depois. Se trata de que a história ela não pode ser apagada. Ela pode continuar sendo escrita, mas jamais ela pode ser apagada. Não existe passar uma borracha no movimento, no segmento. Ah, vamos agora, da agora para frente, não tem mais T, não tem mais isso, não tem mais aquilo. E reafirmo, sem medo nenhum de errar. Se o movimento resolver tirar o T, ótimo, a gente vai ter um movimento de T. Vai ser ótimo. As T vai ter um tesão imenso. E aí a gente vai dominar o mundo. E aí depois o LGB vai ficar nervoso e com recalque da gente. Aí é o ó. É isso. Bem, todo Tá mundo está bom? aqui, está te mandando beijo, está dizendo que você é diva, maravilhosa, enfim. Eu vou deixar essa live aqui para todo mundo. Eu vou descer, aí o Jorge vai me ajudar a fazer um corte lá do começo que a gente esperou você entrar, para que as pessoas, enfim, aproveitem mais toda essa aula que você trouxe para gente. E dizer, amiga, que sim, de coração, obrigada, obrigada por ter dado certo seu dia de hoje, um dia tão especial, né? Para nós. Bebe a tua Cristal, que você gosta da cervejinha Cristal aí, né? Ou não pode, né? Com sabor de vitória, né? Com sabor de quem fez e alcançou um feito, mais um feito lindíssimo que nós vamos registrar e vamos contar a partir de tudo que você fez por nós. Do comecinho lá, né? Sei lá, 10, 15 anos, eu acho, atrás, a hoje, ao texto aprovado hoje na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, tem, né, a sua contribuição fortíssima, né? Então, muito obrigada mesmo. Viva a Cris Stephanie. Vamos juntas, amiga. Beijo. Tudo de bom para quem está nos assistindo e obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada mesmo. Hoje é dia de comemorar. Obrigada, Cris.